Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos módulos da nossa apostila. Neste módulo 5, vamos estudar sobre a formação das rochas, sobre os minerais que formam essas rochas. Vamos estudar também sobre os tipos de rochas que existem e também sobre os fósseis, que vão participar da formação de algumas dessas rochas. Pesquisadores e arqueólogos encontraram evidências de que os primeiros hominídeos eles já fabricavam as ferramentas de pedra há 2,6 milhões de anos atrás. Então, eles pegavam esses pedaços de rochas, lapidavam com formato pontiagudo e eles utilizavam para auxiliar nas tarefas, como cortar objeto, caçar os animais, cavar buracos. Então, esses artefatos, que alguns denominam assim, essas ferramentas de pedra feitas pelos primeiros hominídeos, então já auxiliavam. Como que eles sabem disso, que os primeiros hominídeos já estudavam? Eles encontram, através das suas pesquisas, enterrados, Então, há evidências, há indícios, então eles encontraram esses artefatos enterrados. Então, a partir daí, teve a conclusão que eles já utilizavam esse tipo de ferramenta feita a partir das rochas. As rochas podem ser modificadas ao longo do tempo, pela ação de agentes como a água, o vento, a variação da temperatura do ambiente e os seres vivos. Esse processo é denominado intemperismo, que é o desgaste das rochas, que pode resultar em modificações do relevo terrestre. Essas modificações elas são lentas e vão ocorrendo continuamente e podem ser provocadas por agentes externos, que atuam na superfície do planeta, como a água, o vento, ou agentes internos, que atuam no interior do planeta, como, por exemplo, o movimento das placas tectônicas. Esse desgaste e a fragmentação das rochas em partículas cada vez menores ao longo de milhões de anos vão resultar no processo de formação do solo. E como eu já falei, nós vamos estudar a formação do solo no módulo 6 só. Essas imagens, elas apresentam como as rochas são modificadas ao longo do tempo e assumem, assim, várias formas, Inclusive, algumas pessoas observam essas formações e parece que foram esculpidas, mas não, isso foi o desgaste, que ocorreu ao longo do tempo. Nessas imagens tem o Pico Dedo de Deus, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e a Floresta de Pedra de Jilin, na China. As rochas formam a parte sólida da Terra. A crosta e a parte superior do manto da Terra são formadas principalmente de rochas. E o solo, como nós vamos ver no próximo módulo 6, eles são formados justamente a partir do desgaste das rochas. Mas o que são feitas essas rochas? Assim como um bolo de chocolate é feito por farinha, açúcar, manteiga, ovos, fermento e chocolate, as rochas elas são formadas por minerais, que são substâncias químicas sólidas, que são encontradas na natureza. Geralmente têm origem orgânica, ou seja, não se originam de seres vivos. Esses minerais são formados por cristais, que se apresentam como estrutura geométrica assim, bem definida. A maioria das rochas é formada por vários tipos de minerais. Para identificar o mineral, os cientistas estudam algumas de suas propriedades, como a cor, a transparência, o brilho e o tipo de cristal que é formado por esse mineral. Então, os tipos e a quantidade de minerais encontrados nas rochas são fatores que vão diferenciar essas rochas.
As rochas, elas são classificadas seguindo o critério de formação, ou seja, de como essa rocha foi formada. Então, de acordo com a formação das rochas, elas são classificadas em 3 tipos: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Então, nós vamos falar do primeiro tipo, que são as rochas magmáticas ou ígneas. Então, desde a Terra primitiva, a Terra era muito diferente do que é hoje. Um grande número de vulcões derramava lava e soltava vapor d'água e gases naquela época. Então, a superfície do planeta foi esfriando aos poucos. E esse vapor d'água transformou em água líquida, que começou a se acumular, formando rios, lagos e mares. A lava também esfriou e se tornou sólida, dando origem à crosta da Terra. Então, essas rochas magmáticas ou ígneas, elas podem se formar quando a lava esfria e fica sólida, assim como pode se originar dentro da crosta, a partir do magma. Então, quando ela se forma a partir do magma dentro da crosta, ela é denominada de rocha magmática intrusível, porque se forma dentro. Quando ela se forma na parte externa, ou seja, se forma a partir da lava, ela é denominada rocha magmática extrusiva, porque ela se forma fora da crosta. E exemplos desse tipo de rocha são o basalto, Esse basalto ele pode ser utilizado em calçadas e construções. E também nós temos o exemplo do granito. O granito é outro tipo de rocha também resistente, durável, e é utilizado em pavimentação de rua, escultura, bancada de pia, piso de construção. E o outro exemplo é a pedra pómez, que é uma rocha muito leve, porosa, Geralmente ela é utilizada para esfoliar a pele, eliminando calosidades, Os calinhos ali pode passar no pé. Então, essa pedra pómez, inclusive, ela é leve, porque é quando a lava entra em contato com a água, E ela se solidifica e forma pedra pómez. Então, das rochas magmáticas ou ígneas, nós temos esses 3 exemplos: basalto, granito e pedra pómez. Agora, nós vamos falar sobre a rocha sedimentar. As rochas sedimentares, elas são formadas por grãos de outras rochas que se depositam em camadas e se unem. A chuva, o vento, a água dos rios, as ondas do mar, todos esses fatores, eles desgastam aos poucos as rochas, quebrando-as em pequenos grãos. Esse processo de desintegração das rochas, como já falamos no slide anterior, é chamado de intemperismo. Os ventos e a água da chuva transportam os pequenos grãos de minerais, também chamados de sedimentos, até o fundo dos rios, lagos ou oceanos. Ao longo do tempo, esses grãos se depositam e se acumulam em camadas. O peso das camadas de cima comprimem as camadas de baixo, que vão ficando cada vez mais compactas. Além disso, a água vai transformando os minerais e deixa os grãos grudados ou cimentados uns aos outros. Surgem assim então as rochas sedimentares. Mas não se esqueça, tudo isso leva milhares e até milhões de anos para acontecer e continua acontecendo enquanto a rocha existir. Então, nós temos aí exemplos de rochas sedimentares, que é o arenito e o calcário. A formação do arenito começa quando as rochas, como o granito, por exemplo, se desintegram aos poucos pela ação do intemperismo. Com o passar do tempo, as chuvas e o vento desgastam o granito e vai se esfarelando e soltando esses grãos.
Então, esses grãos de quartzo do granito formam areia. Você pode ver um grande monte de areia em certas áreas do litoral brasileiro, que eles são conhecidos como dunas. O calcário é um outro exemplo. O acúmulo de esqueleto, conchas e carapaças de animais aquáticos ricos em carbonato de cálcio pode formar essa outra variedade de rocha sedimentar, que é o calcário. Esse calcário ele pode ser usado na agricultura para diminuir a acidez do solo e também na fabricação de cimento e de cal, empregados em construções. O cal pode ser utilizado ainda na fabricação de tintas.